Você sabia que todas as experiências que nós passamos até os 7 anos de idade criam scripts, roteiros de vida que nós temos uma tendência enorme a reproduzi-los na vida adulta? Realmente, traumas vividos na infância podem nos impactar de uma forma muito profunda, restringindo a nossa vida, bloqueando os nossos recursos, conectando o nosso cérebro de maneiras muito disfuncionais. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, esse assunto e como fazer novas conexões dentro do seu cérebro, como se libertar desses traumas lá do passado que influenciam a sua vida hoje, vem comigo depois da vinheta. Olá, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e por mais uma vez iremos abordar um tópico tão importante quanto os traumas vivenciados na infância. Eric Berne, que é um especialista em análise transacional, na verdade ele é o pai da análise transacional, ele diz o seguinte: que nós, desde o nascimento até os 7 anos de idade, criamos roteiros, scripts de vida que nós vamos repeti-los na vida adulta, certo? Então é como lá, se eu fosse criando, fosse interpretar um personagem, eu sou um ator e eu tenho aquele roteiro para seguir. Até os 7 anos de idade, nós vamos criando esses roteiros que na vida adulta a gente tem uma tendência enorme a reproduzi-los. De fato, é bastante importante a gente falar sobre isso, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos as evidências científicas que nós temos hoje, que atestam aí que realmente até os 7 anos de idade existe toda uma explicação científica que eu vou falar para você aqui o porquê. Mas antigamente se falava sobre isso, mas estava muito mais na teoria, e olha só que bacana, como a neurociência aí hoje está constatando essa teoria. Freud mesmo, ele disse o seguinte, que a ciência com o tempo ia provar se ele estava certo ou não. Em muitas coisas provou que ele estava certo, em outras, está provando também que ele estava errado, E ele também comentava aí sobre o impacto da infância em nossa vida. Então, a gente precisa entender o seguinte, isso diz respeito a ondas cerebrais. Mas antes de falar sobre isso, como eu citei aqui, Eric Berne, que ele fala, desde o momento do 0 aos 7 anos de idade, é muito questionável o que são esses 0 anos, O que é esses 0 anos, esse início da nossa vida? Será que 0 anos ali é no nascimento? Por trabalhar e ser um especialista com psicologia pré e perinatal, com bastante propriedade, com muita certeza e convicção, porque também existem evidências hoje científicas sólidas que atestam isso, a nossa vida está longe de se iniciar no nascimento. Ela já começa muito antes. As experiências que você traz lá do útero da mãe, elas já têm um grande impacto dentro de você, porque são aprendizados primários. São experiências que nós vamos tirando conclusões, fazendo downloads, ok? Sem muito um filtro racional, sem muita cognição, ok? A gente simplesmente vai fazendo downloads e tirando conclusões. Então, se a gente pensar aí dos 0 anos, que você pode pensar do momento da concepção até os 7 anos, tá? É bastante importante entender que se você já viu uma criança até 7 anos, entenda que muitas decisões e conclusões sobre a vida nós tiramos com uma consciência de uma criança de até 7 anos. E na vida adulta nós temos muitos sonhos, muitos desejos que não combinam muito com aqueles programas instalados, com aqueles downloads feitos naquele período da nossa vida e as conclusões e percepções tiradas ali, E por que até os 7 anos? Do 0 aos 2 anos, Isso diz respeito a ondas cerebrais. Do 0 aos 2 anos, se você colocar lá um aparelhinho de eletroencefalograma na cabeça de uma criança, você vai perceber o seguinte, que ela vai apresentar ondas ali chamadas ondas delta, que são ciclos ali muito lentos. Então por isso que um bebezinho de 0 a 2 anos ele dorme muito. Já de 2 a 7 anos, se você colocar o mesmo aparelho de eletroencefalograma, essa criança vai apresentar ondas teta, que é um estado hipnótico, assim como o delta, porém extremamente imaginativo. Quem já lidou com uma criança, se você tem filhos, sobrinhos, enfim, você percebe que o mundinho da criança é um mundinho de fantasia, de amiguinhos imaginários, enfim, ela vai criando essas fantasias
dentro dela. Isso diz respeito a essas ondas cerebrais. Dos 7 aos 12, ondas alfa, e depois nós entramos nas ondas beta, né? Então esses dois estados, delta e teta, são estados extremamente hipnóticos. Nós não temos uma consciência formada ainda, né? A criança não tem a parte consciente formada ainda. E olha só que interessante esse dado da neurociência. A consciência vai se formar ali com 23 a 26 anos. E é aqui que começa o problema. Porque naqueles downloads, naquelas experiências que nós vamos fazendo, passando, né, de coisas que eu vejo, que eu ouço, que eu experiencio, eu vou tirando conclusões e eu não tenho muito esse filtro, né? Uma criança, ela é muito egocêntrica. O que isso quer dizer? Ela acha que tudo o que acontece ao redor dela é por culpa e por motivos que dizem respeito a ela. Então, por exemplo, se os pais se separam ali, ela tem 4 anos, o culpado sou eu. Se algo acontece de ruim, o culpado sou eu. Então, a criança é muito egocêntrica e acha que o mundo acontece em torno dela. Então, ela vai tomando muitas coisas que não dizem respeito a ela para si e vai tirando conclusões sobre o mundo. Ela não tem uma consciência formada ainda. Eu gosto bastante de usar esse exemplo, né? Então, tem aquele homem, né? Ele tem a filhinha dele ali que está esperando ele em casa para brincar, porque há 15 dias ele vem num projeto lá da empresa muito grande e o chefe dele cobrando ele muito, ele quase foi mandado embora. Há 15 dias ele tem chegado tardíssimo e não viu a filha, e é uma sexta-feira, a filhinha dele está esperando ele ali, e só que estava chovendo aquele dia. Ele quase não conseguiu entregar o trabalho, bateram no carro dele, ele chegou em casa todo estressado, ainda brigou com a esposa e ela disse: se você quer comer, vai no mercado e compra porque eu não fiz nada pra você. E a criancinha ali, aquela menininha, queria ver o pai, queria estar com o pai, né? Então ela chora querendo ir no mercado, ele leva ela junto, ela passa por aquele corredor de brinquedo e ela quer um brinquedo e o pai tá muito bravo e ele diz: não vou dar porque você não merece. Então, a criança não tem o discernimento nesse momento para dizer assim: não, meu pai me ama, claro que eu mereço tudo o que há de melhor no mundo. Meu pai só está estressado porque o chefe quase mandou ele embora, bateram no carro dele, ele brigou com a mamãe e ele só está tendo uma quinzena difícil, um dia muito difícil. É claro que uma criança não vai pensar isso. A criança simplesmente faz o download daquilo. Eu não mereço, eu devo ser uma pessoa ruim. E todas as conclusões que ela vai tirando, baseado numa percepção de uma criança de 4 anos de idade. Nessa época, como o cérebro está se formatando, se conectando aí a muitas informações, esses aprendizados vão sendo reforçados e vai ser a percepção de mundo que essa criança vai ter. Então, o que você acredita sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre relacionamentos, ok? Tudo isso foi muito definido a partir das experiências que você passou. Certo? Dentro do útero da mãe, na infância, que foram reforçadas, né? Eu, por trabalhar com psicologia pré-perinatal, quando eu me encontrei com o criador, né, dessa abordagem, ele disse o seguinte: ele nos fez um convite: descubra por si mesmo como a vida é uma repetição da vida vivida dentro do útero, e disse: não acredita em mim. E quando eu comecei a explorar em regressões todo esse processo, realmente eu constatei aquilo, e centenas, milhares de pessoas que eu já conduzi nesse processo também constatam a mesma coisa, e que do nascimento até os 7 anos, na verdade, é um reforço e um complemento a tudo aquilo que a gente passou. Mas em resumo, é muito verdadeiro o que Eric Berne disse, que nós vamos criando scripts, roteiros de vida, né? Então tudo isso vai ficando impregnado ali como aprendizados primários. Einstein uma vez disse assim: é muito fácil você prever o futuro de uma criança, basta perguntar a ela o seguinte, a uma criança de 6 anos mais ou menos, quão seguro ela sente o mundo, ok? Quão seguro ela se sente no mundo, quão seguro é o mundo para ela. E segundo a resposta dela, isso a gente já dá para perceber como vai ser o futuro daquela criança, né? Einstein, um gênio aí, talvez não explicou com essas palavras, mas é porque como é percebido o mundo e as coisas vão definir a sua realidade posterior, porque vão definir os seus comportamentos baseado naquilo que você acredita que vem das suas experiências. As suas experiências definem a sua percepção e, por consequência, definem os seus comportamentos e os seus resultados, né? Os seus comportamentos vão conduzir a resultados diferentes. E
Algo bastante interessante, né? Que a gente vai criando tudo isso e chega na vida adulta, você tem o quê? Sonhos, desejos, objetivos, metas, certo? E quem cria isso? A parte consciente. Só um detalhe aqui, hoje também a gente sabe pela neurociência que 95% do que nós somos é inconsciente. E num adulto de 30 anos, o inconsciente atua 95% do tempo, né, com todos aqueles programas. Tem programas muito funcionais, mas tem programas disfuncionais, né, e que às vezes está muito longe da sua consciência. Por que eu estou falando isso? Porque esse 5% consciente na vida adulta é o que deseja, é o que sonha, é o que planeja. Então imagina, é uma força muito grande, você deseja algo, tudo aquilo que você tenta muito ou situações repetitivas que você faz, mas você não está conseguindo, é porque existe uma outra ordem no seu inconsciente. Existe um outro movimento, um movimento contrário no seu inconsciente que quer te proteger, ok? Né? Que vai gerar muitos mecanismos de autossabotagem, que você sabe que você tem que fazer algo e você mesmo sabendo que tem que fazer, você não faz, mesmo sabendo que você tem todo o potencial do mundo para crescer na vida, para se desenvolver, você não consegue. Por quê? Porque você está sendo submetido a estas percepções, a estas ordens, a estes programas, a estes aprendizados inconscientes. O inconsciente não quer destruir você. Na verdade, foi você que em algum momento da sua vida introjetou, né, estas percepções e esses programas baseados no que você passou, né? O cérebro funciona assim, então nós entendemos como o cérebro funciona, mas a boa notícia, tá? O que eu dei aqui foi informação e algumas má notícias, não é verdade? Mas a boa notícia é o quê? É que você pode ressignificar, você pode adicionar informações e ajudar o inconsciente a processar aquelas experiências traumáticas, principalmente, que ficam aí dentro de você te limitando, te puxando, porque o seu sonho quer te direcionar para lá, mas o seu inconsciente diz não. Tem até uma frase que eu utilizei num último treinamento que eu dei, né, no Metamorfose 2, no treinamento Aprendendo a Voar, que se os nossos sonhos, as nossas metas não dão match com o que está no inconsciente, dá ruim. Se não dá match, dá ruim. Por quê? Porque o inconsciente é uma força muito maior do que esse 5% consciente, certo? E ele atua 95% do tempo. Você já deve ter experienciado procrastinar na sua vida, se auto-sabotando, mesmo sabendo que você tem potencial, você não consegue. Vozes negativas, pensamentos autodestrutivos, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, porém você não tem muito controle sobre isso, não é verdade? Então tudo isso é muito importante a gente saber, tá ok? Então os traumas vivenciados na infância, as experiências negativas, elas têm um fortíssimo impacto em você. Veja bem esse exemplo. Você vai se lembrar muito mais de uma vez que uma professora lá no prezinho fez você passar vergonha do que 100 vezes que uma outra professora te elogiou. Por quê? Porque experiências negativas têm muito mais força dentro da gente, porque nós biologicamente, o nosso cérebro ele é pré-circuitado para se focar no negativo. Tá? Por quê? Para a sobrevivência. Porque o cérebro se focando naquilo que é perigoso, que pode detectar, aquilo que pode oferecer a você uma ameaça à sua integridade física e emocional, ele se foca naquilo e armazena aquilo como um alerta. Não se aproxime disso, não faça isso. Mas na vida adulta isso realmente é um problema muito grande. Essa é uma má notícia, né? A boa notícia é o quê? Que através da neuroplasticidade, que é um termo utilizado na neurociência, do cérebro fazer novas conexões, ou seja, tudo que você pratica muito no seu cérebro, inclusive fisicamente, ele cresce, ele se desenvolve. E aquilo que você não pratica, as áreas que você não trabalha muito, elas encolhem, certo? Então, com a prática, na terapia, existem muitos caminhos para fazer novas reconexões e nós reensinarmos o nosso cérebro e deixar ele se focar naquilo que realmente pode nos ameaçar, né, a nossa integridade física e emocional e não só aquelas imaginações que vieram daqueles traumas que a gente passou, né? Existem diversos traumas que podem advir da infância, diversos mesmo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Uma outra má notícia, né? Não tem como apagar o que aconteceu com você, não é simplesmente apagar os seus traumas, isso não tem como, ok? Você passou por aquilo,
Mas nos traumas, o que acontece? As percepções ficam incorretas e incompletas, tá? Então tem como nós adicionarmos informações, liberarmos a carga emocional negativa, se você estiver disposto a isso, existem vários caminhos, técnicas, ok? E nisso você começar a adquirir uma nova percepção, tá? Você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai perceber diferente aquilo vai ser leve dentro de você e você vai começar a florescer a partir dos seus traumas e não mais restringir a sua vida devido a eles, tá? Porque um trauma, depois que ele acontece, é uma outra má notícia. Ele muda fisiologicamente o seu cérebro, ok? Muitas pessoas dizem, eu quero ter a vida que eu tinha antes depois de passar um trauma. Não tem como, né? Então o trauma aconteceu, tudo aquilo aconteceu. O que você pode fazer é ainda ser melhor do que antes, tá? Igual não tem mais como ser, porque você passou por aquela experiência. Estando elas na sua consciência ou não, você passou por aquilo. Algo mudou dentro de você, né? O seu cérebro se conecta de maneiras muito diferentes que vêm devido às suas experiências boas e as experiências traumáticas, as experiências ruins. Boa notícia! Nós podemos, de novo, por neuroplasticidade, reconectar, expandir tudo isso que acontece, mas não se trata de esquecer. Na verdade, quando a gente libera a carga emocional, cria uma nova percepção, o que acontece? Aquilo já não fica mais no radar dessa parte inconsciente. Então passa a não ser mais uma lembrança relevante que o inconsciente tem que lembrar o tempo inteiro para proteger você. Tudo isso acontece de forma inconsciente, tá? Como algo natural, né? Com menos relevância, com um aspecto diferenciado, porque você ampliou a sua percepção, tá? E isso acontece de diversas formas, tá bom? Dentro do trabalho terapêutico. Então, aquela lembrança, você sabe que ela existiu, mas ela já não te perturba mais e nem as consequências que vieram com ela. Mas aquilo aconteceu na sua vida e tudo depois, né, as consequências que vieram até esse momento de você começar a trabalhar isso, não tem como mudar, mas daqui pra frente existem maneiras de nós florescermos, tá? Então, sobre os traumas da infância, existem diversos traumas. Existe traumas de rejeição, por exemplo, se sua mãe te rejeitou dentro do útero mesmo, se você não conseguia ali... Sua mãe tinha os próprios traumas dela e, na verdade, ela sobrecarregava você porque ela não sabia como te dar amor, tá? E muitos outros problemas que ela tinha, ela fez o melhor que ela pôde ali, mas isso gerou traumas em você, ou seu pai, ou você não ter conhecido seu pai, ou você ter sido abandonado, ou você ter sido muito criticado, ou você ter sofrido abuso, né? Isso é mais comum do que parece, você nem imagina o quanto isso é comum, né? Dentro de um consultório terapêutico, são coisas que eu lido assim todas as semanas com isso. Então tem como sim a gente florescer, existem muitas técnicas, eu vou falar disso já já, de como a gente começar a se libertar desses traumas, né? Não estou aqui só dando más notícias, existe um caminho, mas todas essas experiências, você ter sido criticado, você não se sentir amado, se sentir rejeitado, não sentir o seu lugar no mundo, ter visto os seus pais brigarem, ter visto, por exemplo, a sua mãe ter sido traída, eu só estou dando exemplos aqui, tá bom? Você vai tirando conclusões do que são os relacionamentos e logo na vida adulta você tem uma tendência enorme a repetir isso. Existem também questões que advêm do nosso sistema familiar, né, dos nossos antepassados que vão passando essas informações também de forma inconsciente. Se você viu a sua mãe sofrer muito com o seu pai, você acabou ficando com raiva dele, do que ele fez. Se seu pai era alcoólatra ou sua mãe e você vivenciou muitas experiências negativas, assustadoras para uma criança. Você já imaginou? Uma criança precisa de paz, de segurança, de conexão e de repente ela vivencia tudo isso. É como eu disse, o cérebro, por adaptação, para ela sobreviver, vai se reconectando, na verdade se conectando de formas muito disfuncionais, tá? De novo, a boa notícia é que existem caminhos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas técnicas. Mas tudo isso deixa impactos profundos dentro de você. Todo mundo tem traumas, tá? Trauma faz parte da vida. Existem traumas com T maiúsculo e traumas com T minúsculo, que você passa no dia a dia, que vão se somando aí dentro, né? Além de se somatizar no seu corpo, eles vão se somando e são traumas. E se você passa traumas atrás de traumas, você vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, ok? Então, existem sim muitas consequências negativas advindas disso, mas existem caminhos para a gente poder liberar isso e você deve estar ansioso
faccioso, né? Quais são os caminhos? Bom, o que eu preciso falar é que não existe pílula mágica, um botãozinho que a gente aperta, uma técnica que a gente usa e limpa tudo, tá? A gente precisa explorar o que realmente está acontecendo. Antes de levar uma pessoa para curar, trabalhar um trauma, eu preciso saber se ela tem recursos o suficiente para isso. Tudo isso é muito cocriado e desenvolvido dentro de um processo terapêutico, né? Eu tenho muitas especialidades no lido com traumas, porque um trauma, quantas pessoas não chegam para mim? Nossa, eu já trabalhei esse trauma tantas vezes, esse abuso, por exemplo. E a gente toca naquilo e aquilo ainda dói muito. Não significa que o que ela fez não surtiu nenhum efeito, porque um trauma, né, guarda bastante isso que eu vou falar para você, né? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Ele fica armazenado em diversos sistemas do nosso corpo. Ele pode ser armazenado no sistema de memória, no sistema nervoso autônomo, no sistema energético, no sistema de chakras, no sistema de meridianos, na bioquímica do nosso corpo, nas nossas células, na memória celular, na fáscia do músculo, em diversos sistemas, né? Existem grupos musculares que vão se desenvolvendo em fases específicas da vida, e quando um trauma, um choque acontece ali, aquele grupo muscular fica afetado. Então é uma memória muito somática que está preso ali. Então, por exemplo, assim, né, o que a ciência hoje sabe que Freud estava errado lá atrás, não se cura um trauma através da parte cognitiva, de cima para baixo, é muito diferente, é de baixo para cima, mexendo nesses sistemas mais profundos, né, e ajudando a pessoa a criar resiliência, na verdade ajudando o cérebro a fazer novas e melhores conexões. Um trauma só pode ser curado em uma conexão saudável com outra pessoa, e a relação terapêutica oferece muito espaço para isso. É por isso que eu amo trabalhar com grupos terapêuticos. As minhas vivências terapêuticas são grupos pequenos, mas a gente cria vínculos tão profundos e saudáveis dentro daqueles 3 dias que as pessoas nem acreditam. Isso é fator fundamental para a gente curar coisas precoces lá de trás da infância, senão não é possível, né? E hoje a neurociência respalda tudo isso. Então é preciso de bastante atenção. Então aquela pessoa que chegou e falou, aquilo não adiantou, não, é que o trauma talvez esteja preso em outros sistemas que ela não olhou para aquilo ainda, ela não cuidou daquilo ainda, ou o especialista, o terapeuta, talvez não tinha o conhecimento suficiente para saber daquilo, mas algo já foi processado, porque de fato a parte cognitiva é a última coisa. Quando a gente vai limpando esses sistemas, a gente vai trabalhando isso, soltando a ativação do sistema nervoso, desbloqueando o sistema de memórias, e uma técnica linda para fazer isso é o EMDR. Trabalhar com o sistema nervoso, uma técnica excelente é a focalização, a experiência somática, né? Trabalhar coisas que vêm dos antepassados, a constelação familiar. Eu gosto muito de trabalhar com regressões, que na verdade o nome correto são egressões, até o útero, porque muitas experiências lá deixam uma marca profunda, soltando o trabalho nos músculos também, na fáscia dos músculos. Então é um trabalho mais completo, e nisso a gente vai processando um trauma nas suas diversas camadas, ok? E trabalhando juntamente, acoplando e agregando novas experiências corretivas mais saudáveis, porque senão, quantas vezes eu já não vi, né, pessoas que já trabalharam muitos traumas, e a minha sorte é que eu tive bons mestres para me ajudar a entender isso. E para eu ter sorte, primeiro eu tive que ter azar, ou seja, primeiro eu fui retraumatizado em muitas linhas terapêuticas até conhecer excelentes mestres que me ensinaram não só aqui, mas a experiência quando eles me ajudaram a me curar, a experiência da cura com a retraumatização, a diferença, porque eu achava que algo tinha melhorado, mas não tinha, né? Eu queria acreditar naquilo, e realmente da experiência vindo de baixo para cima, de dentro para fora, esse processo acontecendo. E dentro de tudo isso, a parte cognitiva, os insights, é a última parte, né? Então aqui até uma coisa que Freud estava errado, ele vinha muito de cima para baixo, né? Com catarses emocionais, no que diz respeito a curar trauma, e hoje a gente sabe que isso não é muito saudável, né? Então técnicas aí existem diversas, abordagens existem diversas para que a gente possa curar os traumas da infância. Em resumo, as experiências que aconteceram com você na infância marcaram a sua vida,
dependendo do nível traumático, se foram traumas complexos, constantes, se foram traumas isolados, se foram traumas repetitivos, tudo isso tem uma influência e uma diferença na hora de abordar. Por exemplo, se a pessoa foi abusada uma vez só, o impacto é um. Se a pessoa foi abusada constantemente, o impacto é outro. A forma de lidar com aquilo é completamente diferente. A forma do terapeuta entender aquilo é diferente. Se houve suporte dos pais, uma boa conexão é uma coisa. Se a pessoa já se desenvolveu e cresceu em um ambiente muito caótico, muitas outras conexões precisam ser feitas de forma saudável antes da gente ir mexer nesses traumas. Então você começa a entender que está muito além de uma técnica, é mais um estudo do ambiente, do que está acontecendo e de se co-criar junto com essa pessoa algo para ela conseguir processar esses traumas que aconteceram lá na infância. E não tem como apagar, como eu já disse, mas tem como nós florescermos a partir disso. Eu sou uma prova disso, eu sou uma prova viva de tantos traumas que eu tive e como isso pode ser trabalhado e as perspectivas sobre o mundo se ampliaram, né? Como hoje eu vejo a prosperidade, não só aqui, ela realmente acontecendo, os relacionamentos, como eu me sinto perante ao mundo, como eu encaro a vida. Hoje eu tenho vontade de viver, porque durante toda a minha adolescência, a minha vontade era de morrer, era de me suicidar, porque eu não encontrava o meu lugar aqui, eu não encontrava respostas. Então o trabalho terapêutico ele pode ser muito agregador nesse sentido e ajudar nós nos expandirmos. Então essa é a parte mais bacana, não só curar, mas também integrar recursos aí, porque como eu também estava dizendo, já vi muitas pessoas trabalharem traumas e chegarem para mim, isso aconteceu em uma época da minha vida. É como a gente fosse um pneu murcho, sabe? Não tinha nada dentro do pneu, vamos imaginar que o pneu cheio ali fosse muitos traumas, eu limpei aqueles traumas, mas eu também não tenho como caminhar na vida. Então é muito importante nós conectarmos isso aos nossos recursos e tem muitas abordagens que ajudam nisso, como a psicologia positiva, entre outras, né? Então realmente é um trabalho que você, além de limpar, você tem que agregar coisas novas, aí você é um pneu novo que tem muita força para girar, para caminhar pela vida. Então se você não baixou o nosso infográfico ainda, em algum lugar aqui você vai ver um link para você baixar o nosso infográfico sobre traumas, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Tem alguns dados interessantes ali que eu desenvolvi esse infográfico e você vai poder ali perceber algumas coisas bastante importantes, as técnicas mais efetivas, como escolher um bom profissional para trabalhar os seus traumas, tá? E também fica o meu convite aqui para você vir participar com a gente das nossas vivências terapêuticas na trilogia da transformação. Realmente são vivências como o treinamento metamorfose, a vivência pré-perinatal, o treinamento aprendendo a voar, que se complementam e o meu foco, nosso foco, meu e da minha equipe, é ajudar você a processar esses traumas para se tornar um ser mais funcional na vida, para você realmente conseguir se tornar tudo o que você nasceu para ser, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, darem match nos programas inconscientes na medida que nós vamos transformando aquelas percepções. Dentro do treinamento metamorfose, nós vamos trabalhar com aquelas cargas energéticas informacionais que vêm dos seus antepassados. Eu uso nesse treinamento as minhas mais de 12 especialidades de acordo com as necessidades de cada pessoa. Como você já sabe, são números pequenos de pessoas que eu vou trabalhando com elas ali. Se a gente precisa fazer uma constelação, a gente faz. Se precisa alguma abordagem que lide com trauma, MDR, experiência somática, focalização, o que quer que seja, eu vou utilizar ali com aquela pessoa para ajudar ela a processar tudo aquilo. Na vivência pré-perinatal, também grupos reduzidos de pessoas, nós vamos em 3 dias trabalhar os traumas, os choques que aconteceram no período gestacional, são aprendizados primários, tem uma força enorme dentro de nós e, olha só, estão muito longe da nossa consciência. Então quando a gente nós começamos a nos conectar com essa parte, muitas coisas começam a se abrir na nossa vida e a chance de processar aquelas informações. E no treinamento Aprendendo a Voar, que um pré-requisito para participar dele é você ter feito pelo menos o treinamento Metamorfose. Por quê? Porque nesse treinamento eu vou te ensinar tudo o que eu utilizo comigo no meu dia a dia, como começar a dar match com os seus sonhos, com os programas inconscientes, como você dialogar com o seu inconsciente, transformar esses programas que hoje não são mais funcionais, como você curar os seus traumas, né, o que você pode fazer com você, como você aprender a reconectar o seu cérebro de uma forma mais saudável, enfim, aprender a conquistar os seus objetivos. E por que tem que participar do Metamorfose? Porque
porque se você ainda não teve alguma experiência corretiva profunda, tudo que eu vou falar lá, você vai aprender, mas em algum momento você vai abandonar, porque ainda vai ter muita força inconsciente puxando você para trás, tá? Então esse é o meu convite para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal aqui embaixo se você não é inscrito ainda e clica no sininho. Por quê? Porque você vai ser notificado de todos os vídeos que eu postar. Você vai receber em primeira mão a notícia lá, o Manuel acabou de postar um novo vídeo e vem muitas novidades por aí para você não ficar de fora, tá bom? Se você acha que esse vídeo foi útil para você, compartilha esse vídeo, marca outras pessoas, tá bom? Então, era isso que eu tinha hoje para agregar como letras ao seu vocabulário, os traumas da infância e como eles impactam a sua vida, tá joia? E eu vou encerrando aqui com as minhas 2 frases prediletas. Que tal você abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu te vejo na próxima. Da vivência pré-perinatal, ao metamorfose, o aprendendo a voar, eu acredito que o que mais mexeu comigo foi o pré e peri, porque foram traumas intrauterinos que, até me arrepio de falar, mas assim, foram coisas que foram muito profundas dentro de mim, que é um processo, né, como o Manuel mesmo diz, é um processo que você vai lapidando, você vai trabalhando ele dia a dia. Então foram traumas assim muito profundos que marcaram a minha vida, né, e me mexe um pouco comigo ainda, mas que foram coisas que agregaram muito na minha vida hoje, né. Hoje eu consigo começar a compreender um pouquinho de cada coisa, né, do que acontece comigo. As atividades que o Manuel passa para nós são coisas que vão agregando. Você vai aprendendo a lidar com os seus sentimentos, com crenças que você tem. Cada vez que você vai trabalhando um processo, você vai descobrindo outras crenças e assim é um processo que é muito gratificante, porque você vai se autoconhecendo, você vai é como se você fosse se reconstruindo, né, por dentro de algo que você às vezes está perdido ou você não entende o que acontece com você, de sentimentos que você fica perdido. Por que eu sinto isso? Por que acontece isso comigo? Eu não sei se eu penso assim num futuro, mas eu quero viver o meu hoje, assim, um dia de cada vez, né? Cada vez que eu falo pro Manuel que eu descubro algo novo meu, eu falo que eu quero viver um dia de cada vez, né? E cada dia eu descubro algo diferente em mim, e é algo que agrega muito na minha vida. Então eu acho que assim, eu sou grata pela vida que eu tenho hoje. Para minha mãe, nossa, a minha mãe, ela é um porto seguro meu, né? E assim, eu aprendi a respeitar ela como mãe mesmo, a respeitar a história dela, né? O que ela viveu, ela e meu pai, para me ter hoje. E é difícil. A gente às vezes briga com pai e mãe, né? E eu falo assim, nossa, eu briguei tanto com a minha mãe sobre tantas coisas. E assim, não é que eu me arrependo, mas eu entendo o meu momento, né? E assim, eu sou tão grata por tudo que ela viveu, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui hoje dando um depoimento para tantas pessoas. E através dela eu pude ter a minha filha. Hoje eu sou mãe, que eu pedi tanto, que eu queria ser mãe. Hoje eu tenho uma filha que me ama, né? Então eu só tenho a agradecer só. Ela era bem fechada, assim, principalmente comigo. Eu não tinha acesso a ela, assim, sabe aquele coisa do carinho, de mãe. Você conversava, mas se você chegasse com gente, ela era arredia. Ela não se deixava chegar perto. Ela não permitia essa parte, né? Qual é a mãe que não quer ver o seu filho bem? O que eu mais quero é isso. Desculpa. Não, imagina. Tá lindo, né? A gente se emociona também. O que eu mais quero é que ela fique bem, que ela se equilibre, que ela se ache, né? Para poder caminhar. Porque as pessoas, elas se equilibrando, né? Se entendendo as coisas, ela começa a compreender e consegue caminhar melhor, conviver com as pessoas melhor. Ela mudou
Eu falo para você que ela mudou assim 80%. 80% do que ela era, de como ela era, depois que ela começou a fazer esse trabalho com o Manuel. Eu acho o trabalho dele maravilhoso. Eu olho, foi tanto que eu incentivo, participo, compartilho as páginas dele, porque eu acho muito legal. Eu acho que deve ajudar muitas pessoas. Eu queria agradecer ao Manuel, né, a todo esse processo que agregou muito na minha vida hoje e dizer para as pessoas que elas se deem a oportunidade. É uma vivência que ela é muito profunda, né? E a gente fala, quem tem coragem faz, né? Quem se abre a esse processo. É um processo que agrega muitas coisas, né? É um processo libertador. Todas as vivências, né? Todos os treinamentos que o Manuel dá, ele explica muito, ele fala muito sobre tudo, né? E aí as pessoas elas começam a entender um pouco mais, com mais profundidade, o que acontece com elas.